Bom, na parte da oração da igreja, diz a igreja em comunhão deve orar pelos seguintes motivos: sociedade, família, governo, avivamento espiritual, frequência na escola bíblica, nos cultos de quintas e domingos, regularidade nas contribuições, evangelismo e missões. Lembrarmos também dos enfermos, dos presbíteros, diáconos, dos irmãos desanimados, desestimulados e desempregados. A família missionária está lá no... A missionária, né? Está lá no Timor-Leste, região difícil, né? Missionária Tabata Mori. Está lá no Timor-Leste. Vamos orar então. Pedir para o pastor, por gentileza, para orar pela nossa igreja, né? Pela nossa igreja, pelo avivamento espiritual da igreja, pela frequência, né, nas atividades da igreja, pelos dízimos e ofertas, pelos oficiais da igreja, né, pelos diáconos e presbíteros. Eu vou orar então pelas missões, em especial pela família lá do Timor-Leste, e também por esse momento de reabertura do país do coronavírus, né? Vamos orar então. Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua graça e bondade sobre nós, e por estarmos reunidos em tua presença, Senhor, por esse meio que o Senhor nos dá para usufruir, para estarmos em comunhão, para estarmos, Senhor, juntos, louvando, adorando e conhecendo mais o teu nome por meio da tua palavra, Senhor. Queremos te pedir pela igreja presbiteriana do Jardim Canadá. Pedir a tua boa mão, Senhor, nos dando a graça da revitalização, promovendo em nossas vidas, Senhor, um renovo do Senhor, para buscar a tua face, para buscar o culto ao Senhor, para evangelizarmos, para crescermos, para testemunharmos o teu bom nome, Senhor. Também te peço pelas famílias que fazem parte da nossa igreja. Abençoa, Senhor, fortalece a cada família, fortalece a cada pessoa, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Dai, Senhor, discernimento, crescimento, maturidade no Senhor. Também te pedimos pela frequência aos cultos, frequência na escola bíblica. Também pedimos pelas contribuições, pelos dízimos, pelas ofertas, a fidelidade dos irmãos para o crescimento do teu reino e a manutenção da tua casa ali, Senhor, no Jardim Canadá. Obrigado por quem tu és, Pai, pela tua bênção, pela tua graça, pelo teu bom nome, pelo teu bom amor sobre nós. Assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Senhor, no mesmo espírito de oração, estamos alegres, Senhor, porque o teu reino tem crescido sobre a face da terra. Estamos felizes porque vemos que existem pessoas dispostas a anunciar o teu evangelho em uma situação diferente, Pai, em uma cultura diferente, em um país diferente, em idiomas diferentes, ó Deus, situações diversas. Ó Deus, sabemos que o teu evangelho deve ser pregado, Pai, e o Senhor pode converter a qualquer um. Amém. Não só o judeu, não só o grego, não só o brasileiro, mas qualquer nação, de qualquer povo, de qualquer cultura, de qualquer idioma. O Senhor, ó Deus, tem eleitos em todos os lugares, em todos os povos. Senhor, por isso te pedimos pelas missões. Ó Deus, existem servos que estão espalhados por vários cantos da terra, Pai. Pedimos a Ti, abençoa, Pai, esses irmãos, em especial, Senhor, essa missionária que está no Timor-Leste, que apesar de ter a língua oficial português, sabemos que, ó Deus, ali é uma realidade muito, mas muito distante de nós,
muito distante do Brasil, apesar da língua. Senhor, pedimos a Ti, tenha misericórdia. Abençoa, Senhor, essa missionária, seja com ela. Encha, ó Deus, ela do Teu Espírito Santo. E, Senhor, queremos te pedir, em especial, pelos missionários espalhados pela face da terra, nesse momento de alta do dólar, de baixa de arrecadação nas igrejas. Ó Deus, supre, Pai, tem misericórdia de nós. Ó Deus, e também em todo esse contexto, Pai, estamos vivendo uma reabertura do comércio, uma reabertura das atividades, reabertura dos lazeres, dos entretenimentos. Senhor, pedimos a Ti, tem misericórdia de nós, que, ó Deus, essa reabertura, essa proposta seja feita de forma responsável, seja feita, Senhor, da melhor forma possível. Pedimos a Ti pelo nosso presidente, pelos governadores, pelos prefeitos. Pedimos a Ti também por todos os do Legislativo. Pedimos a Ti também por todos do Judiciário, Senhor. Dê sabedoria a esses homens e mulheres para governar, Pai, para a Tua honra e glória somente. E pedimos a Ti também pelas igrejas do Brasil, Pai, não só a nossa, mas as igrejas em geral, Pai. Ó Deus, que haja sabedoria, que haja prudência, que não haja competição, que não haja vanglória, que não haja toma lá da cá, mas, Senhor, dá sabedoria ao Teu povo nessa reabertura, Senhor. Ó Deus, oramos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, vou colocar aqui o nosso PowerPoint. Ok. Vamos então, hoje, após terminarmos o livro de Daniel na aula passada, nós vamos iniciar o livro do profeta Oséias. Porém, antes, como nós sempre fazemos, nós vamos fazer uma revisão, da aula passada do livro do profeta Daniel, um rico, mas muito rico livro, Nós vimos que Daniel é aquele personagem que viveu o exílio dentro da corte real. Veja que peculiaridade, Ou seja, enquanto todos os outros profetas veem o exílio de uma outra perspectiva, Daniel está dentro da casa real. Como nós vimos o livro de Ezequiel, Ezequiel estava no exílio no interior da Babilônia, lá num acampamento junto ao rio Quebar, Então, no interior da Babilônia, longe da corte, longe dos palácios, longe do centro de poder. Enquanto isso, Daniel estava dentro do palácio do rei. Daniel estava no local onde as ordens eram dadas sobre todo o Império Babilônico. E o livro de Daniel é um livro muito marcante, como nós vimos. O primeiro bloco do livro, vimos as narrativas, ou seja, as histórias do livro de Daniel. São histórias que todo mundo conhece. Não há um crente brasileiro, creio eu, que não conheça as histórias de Daniel, ou seja, esse primeiro bloco do livro de Daniel. Porém, em contraste, o segundo bloco do livro são as profecias e as visões do profeta. E essa parte é praticamente ignorada, ou mal vista, ou simplesmente talvez mal lida, pela maioria dos leitores. Mas isso é devido a uma série de
fatores, né? Um dos principais é porque dá a impressão de que essa literatura, a literatura das visões, a literatura apocalíptica, é mais difícil, é mais complexa que a narrativa. Ora, isso é verdade, né? Essa literatura, ela é mais difícil realmente do que as histórias. Porém, nós temos que, ao ler as narrativas, nós temos que ver os temas, nós temos que ver o enredo que isso se passa. E ao ver o enredo das histórias, nós vamos entender o enredo das profecias. Então, são vários os temas que as narrativas de Daniel mostram para nós. Nós vimos o tema da soberania de Deus. Soberania de Deus. Então, por mais que Nabucodonosor enviasse os Daniel e seus amigos para a fornalha ardente, Deus é poderoso sobre a fornalha ardente. Deus é poderoso sobre a fornalha ardente. E mesmo aquele chifre pequeno sendo insolente com Daniel, lá nas visões do profeta, mesmo sobre aqueles chifres, sobre aqueles impérios, no final o reino de Deus será estabelecido. Deus é soberano sobre toda a história. Um segundo tema que nós vimos foi o tema do orgulho humano. Por exemplo, né, tomando novamente essa história de ilustração. Por que Nabucodonosor enviou Daniel e seus amigos para a fornalha? Porque ele tinha feito lá a sua estátua e todo mundo devia se curvar diante dele, né? Ou seja, um orgulho um pouco, talvez, psicopata, né? Mas é aquele orgulho que sobe a cabeça. E nós vimos depois que maus apuros passou Nabucodonosor, né? Por assim dizer, né? Passando 15 anos de sua vida vivendo como um animal, né? Comendo capim no pasto. Então, o orgulho humano vai se dobrar diante de Deus. Lá nas visões, por exemplo, aquele chifre pequeno insulta Daniel. Olha que era o menor dos chifres e insulta Daniel. Veja como o orgulho ele faz coisas ridículas, né? Como um chifre pequeno se exaltarem dessa forma. E esses dois temas, nós vimos que naturalmente desembocam na vitória final dos santos de Deus, na vitória final do povo de Deus. Ou seja, Daniel e seus amigos não morreram na fornalha, eles venceram. Em outra visão de Daniel, daqueles impérios, teve todos aqueles impérios malignos e o império final é qual? É o império de Jesus Cristo. É o reino de Deus consumado. É a vitória final dos servos de Deus. Então, esses temas devem nos orientar ao ler o livro de Daniel. Bom, e nessa aula nós vamos ver o livro de Oséias, o livro do profeta Oséias. O nosso slide diz, escrito pelo profeta Oséias. Então, ótimo, né? Temos aí essa certeza que o livro do profeta foi escrito por ele mesmo, né? Pelo profeta Oséias. Com data entre 760 e 722 a.C. São os anos, né, do ministério do profeta Oséias. Então, são essas as datas. Se os irmãos estão atentos e têm uma boa memória, os irmãos vão lembrar o que aconteceu em 722, né? Mas nós vamos lembrar aqui ao longo da aula. O propósito: mostrar que o tumulto no Reino do Norte era o julgamento justo divino que havia levado ao exílio e garantir ao povo de Deus que uma grande restauração aconteceria após esse período. Bom, então nós podemos perceber aí que
Existe um contexto aí, né, que o profeta Oséias se refere. E, logicamente, assim como os outros livros, um mais, outros menos, mas para entender corretamente esse propósito do livro de Oséias, é fundamental entender o contexto histórico. Né? A gente está repetindo isso aí há 49 aulas, mas é importante, né? Sempre importante, nós entendermos o que estava acontecendo quando esses livros foram escritos, o que estava acontecendo quando o profeta Oséias viveu, que fez ele escrever esse livro, que Deus inspirou ele a registrar esse livro e preservou o livro do profeta Oséias até hoje. Que, que então estava acontecendo? E, por outro lado, nós vemos que o propósito que está aí, ele não difere em nada dos outros livros proféticos, né? Basicamente, os livros proféticos mostram ao povo de Deus que Deus é soberano sobre a história e que o pecado do povo não passará impune. Então, todo tumulto político no Reino do Norte, lendo novamente o propósito, todo tumulto político no Reino do Norte, todas essas confusões, essas guerras que aconteceram, eram julgamento divino. E o exílio é julgamento divino. Porém, os profetas estavam dizendo isso, mas qual era o objetivo dos profetas? Irmãos, quem estava escutando a voz do profeta deveria escutar a voz do profeta. Não deveria só ouvir, né? Deveria escutar, deveria entender, deveria se arrepender de seus pecados e seguir andando conforme a aliança. Todos os profetas nós estamos vendo que, basicamente, com algumas nuances diferentes, é esse o propósito da escrita dos livros proféticos. Bom, então vamos entender. Aí o propósito faz referência a um tumulto no Reino do Norte, né? Então nós vamos agora entender o que seria esse tumulto, né? O que seria esse tumulto no Reino do Norte? Bom, o ministério profético de Oséias começou no final dos reinados de Jeroboão II. Vamos voltar lá para o nosso slide dos reis, né? Que nós vimos aí durante boas aulas, né? Então, o ministério profético de Oséias começa aí, como os irmãos estão vendo, nesse retângulo, com o início de Jeroboão II no norte e Uzias no sul. Então, ele começa mais ou menos aqui, tá, irmãos? Aqui tá errado esse retângulo, realmente. Ele começa quando Jeroboão reinava e Uzias também reinava. Então, ele começa aqui mais ou menos em 829, tá? Esse retângulo tá um pouquinho para trás. Começa aqui em 829, mais ou menos. E termina com o reinado de Ezequias no sul e quando Samaria é destruída. Então, o ministério de Oséias termina nessa data aí, então é mais ou menos esse retângulo aí, que é a cobertura do livro de Oséias da história de Israel. O início de seu ministério ocorreu durante um período de expansão e prosperidade durante o reinado de tanto Jeroboão no norte quanto Uzias no sul. Tanto esses dois reis foram reis que reinavam com grande prosperidade. Por quê? Vamos entender então o contexto histórico. A Síria, que nessa época era a principal potência estrangeira, principal potência não,
principal potência ainda era a Síria, mas a Assíria já estava crescendo e dando sinais que ia ocupar o lugar da Síria. Então a Síria, deixa eu colocar no mapa aqui de uma vez para os irmãos entenderem. Então a Síria, que é esse marronzinho aqui, essa mancha marrom, com a capital aqui em Nínive. Então a Síria estava preocupado com as suas fronteiras norte e leste. Então, esse pessoal aqui, os urartianos, né, esse povo aqui, estava atacando aqui a fronteira norte da Síria. Então, a Síria estava tendo que se defender aqui nessa região. E a leste, os arameus, aqui de capital Padã Aram, também estavam pressionando a leste, a oeste, desculpe. Então, a Síria estava bem preocupada aqui com as suas fronteiras durante o reinado desses primeiros dois reis que eu citei. Assim, então, voltando, esses dois reis, Uzias e Jeroboão II, não estavam sentindo a pressão que normalmente era exercida nas suas fronteiras do norte. Isso tudo está lá registrado em 2 Reis 14, 25. Então, era um período que Israel e Judá estavam com uma relativa estabilidade na política militar externa, não estavam sofrendo ataques. Conforme pode ser visto na profecia de Amós, que surge nesse período, o aumento da prosperidade da terra não levou ao aumento da fidelidade a Deus. Não levou. Mas antes, a prosperidade na terra levou ao ateísmo. A prosperidade da terra levou ao abuso de poder por parte desses reis. Essa prosperidade levou ao aumento de privilégios, à centralização ainda maior do poder desses dois reis e a idolatria que estava presente nesses dois reinos, tanto no Reino do Sul quanto no Reino do Norte. Infelizmente, a prosperidade desses dois reinos durante esse período não resultou em gratidão diante de Deus, mas resultou num endurecimento do pecado. Isso está registrado lá no livro de Amós, capítulo 3 a 6. O foco do profeta Oséias está no norte. Então, está do lado direito aqui, nessa parte, Reino de Israel. Nessa parte aqui, na parte do norte, no Reino do Norte. Onde, depois de Jeroboão II, a situação política se desenvolvia rapidamente. Desenvolvia quer dizer se arruinava, tá? Veja aqui, veja no slide, dentro do nosso retângulo. Jeroboão II reinou um período razoável aqui de 41 anos. Depois, seu filho Zacarias reinou em seu lugar. Zacarias reinou até 791. Então, reinou até um tempo considerável, não é? 12 anos. Depois, Zacarias morreu e deu lugar a Salum. Salum, que era filho de Zacarias, foi morto por um levante, que Menahem era o líder. Então aqui morreu essa casa real aqui. Essa casa real de Jeroboão II, que gerou essa casa real, aliás, de Joás, que gerou Jeroboão, gerou Zacarias e gerou Salum, morreu aqui. Foram todos mortos por Menahem. Menahem reinou durante 11 anos, deu lugar a seu filho Pecaías. Pecaías foi morto junto com toda a família de Menahem por Peca, que foi um general que se levantou, assim como Menahem. Então os irmãos estão percebendo que contexto é esse? Um contexto de
Um rei reina, vem um levante e toma o poder. Depois, reina esse rei. Depois vem outro levante e toma o reino. Então veja como que é uma situação política muito complexa que estava vivendo o Reino do Norte. Uma situação de guerra interna, uma situação de guerra civil. Não havia paz no Reino do Sul. Era levante atrás de levante, era guerra atrás de guerra, era sangue atrás de sangue no Reino do Norte. Então, exatamente isso que a gente falou. Após Jeroboão II, agora na parte de política externa, na parte é, militar externa. Após o período de Jeroboão II, além disso tudo, internamente, externamente, existia uma Assíria renovada, poderosa e agressiva. Primeiro que foi conduzida por Tiglat-Pileser III, que nós vimos lá em 2 Reis. Em seguida por Salmanaser, que finalmente iniciou o conflito. Então, Salmanaser vai reinar aqui no final do nosso retângulo, na Assíria, e Salmanaser vai começar esse declínio de Samaria, esse declínio do Reino do Norte, que culminou na captura de Samaria, na destruição de Samaria. Quando Samaria foi destruída, o Reino do Norte foi anexado ao Império Assírio. Qual a data disso? A data final disso, né? 722. Mas antes dessa derrota final, aconteceu um importante conflito entre os reinos do Norte e do Sul, que impacta profundamente o livro de Oséias. Isso que nós vamos entender aqui no mapa. Conforme mencionado, não muito depois de Jeroboão II, Tiglat-Pileser, rei da Assíria, rei do Marronzinho aqui, dessa região aqui, começou a fazer incursões para o oeste. Então, para que a região da Síria e a região... Aliás, acho que eu marquei. Então, a Síria veio para o oeste, aqui, seguindo a seta aqui, em direção à Síria, que é esse elipse azul escuro, e em direção também ao Reino do Norte, que está aqui nessa cor aqui, vermelho. A primeira incursão, primeiro avanço de Tiglat-Pileser da Síria foi em 738, quando tomou Hamath, que eu até coloquei aqui na seta. Então, na primeira incursão, a Síria já chegou até aqui, até Hamath, pertinho da Síria, que era em Damasco, a capital, pertinho do Reino do Norte. Isso perturbou a tranquilidade dessa região, é lógico. Está chegando um invasor. Então, vai todo mundo ficar preocupado. Então, essa região aqui da Síria Palestina, ela ficou instável, ficou temerosa. Porque os reis de Israel e os reis de Damasco sabiam que os interesses imperiais da Assíria não iam parar por aqui. A Síria não ia parar por aqui. A Síria ia tentar dominar isso tudo aqui. Porém, o rei da Síria chamava Rezim. Então, Rezim chegou para Menahem. Menahem, rei do Reino do Norte. Está aqui. Menahem. Então, Rezim chegou para Menahem e eles tentaram evitar que a Síria passasse para cá, que invadisse esses reinos, pagando tributo à Síria, a Tiglat-Pileser. Beleza, então Tiglat-Pileser aceita. Então, por 4 anos isso aí vigorou. Levaria 4 anos para que ele retornasse do oeste. Peca, então, vamos lembrar aqui
Menahem, aí seu filho Pecaías foi morto e chegou esse sujeito aqui, esse Peca. E esse Peca, ele era um usurpador, né? Matou Menahem, seu filho, matou todo mundo. Ele era um usurpador que era contra a Síria, ele era anti-Assíria. Ou seja, Israel estava pagando tributo para a Síria, para que a Síria não invadisse. Então, Peca toma posse do reino. Peca é anti-Assíria. Então, Peca vai parar de pagar tributo para a Síria. E o que a Síria vai fazer? Lógico, vai vir para cima de Israel e da Síria. E vai vir para cima de Damasco. Então, ele, Peca e Rezim, que ainda era rei da Síria, decidiram se livrar da vassalagem da Assíria e desejaram a ajuda de Judá. Então, essa aliança que Síria e Reino do Norte desejou que Jerusalém ajudasse nessa guerra, formando uma aliança de 3 reinos contra a Síria. Porém, Judá, que era governada por Acás, recusou a participar dessa coalizão. Acás, rei de Jerusalém, recusou participar dessa coalizão que iria reprimir, né, a Síria. Quando Acás falou que não ia participar dessa coalizão, o que o Reino do Norte fez junto com a Síria? Invadiu o Reino do Sul, fez uma guerra contra o Reino do Sul. Que episódio triste, né, irmãos? Está lá em 2 Reis 16. Então, a nação escolhida por Deus entra em guerra interna, Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte invade o Reino do Sul e causa uma guerra. Por causa disso, então, Síria e Israel vieram contra Judá. Por causa disso, o rei Acás vai buscar ajuda onde? Vai buscar ajuda lá na Síria. Vai buscar ajuda com Tiglat-Pileser. Olha que confusão, irmãos. Judá, Acás vai buscar ajuda lá na Síria. O ataque assírio veio para ajudar Judá. O que a Síria fez? Invadiu Damasco e invadiu Samaria. Depôs Peca, que foi substituído por Oséias, um regente vassalo da Síria. Então, aqui Peca foi deposto e foi colocado Oséias em seu lugar, que não é o profeta, tá? Então, ou seja, vimos essa complexidade toda. O que terminou, no final das contas, disso tudo? Qual foi o resultado da guerra? Para Israel, para o Reino do Norte, virou vassalo assírio, né? A parte da população do Reino do Norte já foi exilada e foi colocado ali um governante pró-assíria, né? Um governante marionete, para poder governar ali a favor da Síria. E para o Reino do Sul? Para o Reino do Sul é a tal questão, né? Tiglat-Pileser veio e a ajuda dele não foi gratuita, não foi por bondade. Então, o Reino do Sul, Jerusalém, que pediu a ajuda da Assíria, vai ter cada vez mais interferência da Assíria, interferência estrangeira no seu governo, por causa dessa ajuda. Então, irmãos, é nesse contexto complicado, conturbado, de Reino do Norte, Reino do Sul, Assíria, Síria, todo esse povo aí, é nesse contexto complexo que Oséias é levantado por Deus e anuncia as palavras de Deus para o povo. Então, voltando aqui para o nosso propósito,
o tumulto no Reino do Norte. Ou seja, que tumulto? Esse tumulto de rei depondo rei, de sangue atrás de sangue, e esse tumulto aqui também, da Síria invadindo, depondo e colocando um rei pró-Assíria. Todo esse tumulto, toda essa complexidade histórica é juízo de Deus. Em toda essa história que nós contamos agora, Deus é soberano. Deus é soberano sobre todos os povos, sobre todos os povos. E ele está governando todos os detalhes para o seu propósito. Irmãos, então vamos rapidamente agora entrar nos blocos do livro de Oséias. No primeiro bloco, nós vemos a experiência de Oséias com a sua família, que eu creio que os irmãos devem conhecer, porque é bem conhecida, né, a história de Oséias com a sua família. Enfim, Deus ordenou que o profeta Oséias se casasse com Gomer. Gomer, que iria traí-lo. Gomer que iria se prostituir. Gomer que seria infiel a Oséias. Irmãos, realmente, parece uma ordem muito dura da parte de Deus. Realmente é uma ordem muito dura da parte de Deus. O profeta deveria se casar com uma mulher que iria traí-lo. Porém, como o próprio profeta vai explicar, Deus estava ilustrando a sua relação com Israel. Deus estava ilustrando. Deus estava compartilhando a sua experiência com Israel, com um de seus profetas. A nação, irmãos, nós vimos já em Isaías e em Jeremias essa comparação de Israel como a noiva de Deus. Uma noiva infiel, que era Israel. Uma noiva infiel, que era o povo de Deus. Oséias, então, compartilha, né, com Deus esse sentimento, né, de ter uma mulher adúltera. Os 3 filhos de Oséias receberam nomes simbólicos que alertaram para a vinda do julgamento de Deus. Jezreel, que é o nome do primeiro filho de Oséias, aludiu a um lugar onde a Assíria ganharia uma vitória decisiva sobre Israel. Então tá aí uma fotinha lá do Vale de Jezreel, de cima do Monte Carmelo. Então esse aí é o Vale de Jezreel. E o filho de Oséias foi batizado com esse nome, Jezreel. E aí nesse vale que a Síria iria ganhar uma vitória decisiva para aniquilar de vez o Reino do Norte, aniquilar de vez Samaria. O segundo filho, chamado Lo-Ruamá, no hebraico, ou seja, que é traduzido para nós por não teve pena, o nome dele, indica que Deus não teria pena de Israel por muito mais tempo. Lo-Ami, que é traduzido para a gente, não é meu povo, apontou para uma separação que estava se aproximando, que estava próxima entre Deus e Israel. Veja como é a experiência de Oséias com sua família. No entanto, havia esperança. Ainda havia esperança depois do julgamento de Deus. Está aí no capítulo 2. Deus prometeu que restauraria Israel de seu próprio orgulho, privando Israel de suas formas imorais e tornando-o santo em vez disso. E é engraçado, porque como que a vida do profeta Oséias vai sempre colocar, ilustrar essa verdade maior na prática. Então, a esposa de Oséias era uma prostituta, ela era infiel a Oséias.
assim como Israel era. Depois Deus vai revelar a Oséias que depois do julgamento iria vir uma restauração. E o que, que acontece no capítulo 3? Oséias vai mostrar essa verdade comprando Gomer, a sua esposa, de volta. Então, Gomer tinha sido tal ponto adúltera, tal ponto prostituta, que ela saiu de casa, saiu da sua família e foi para a rua, né? Foi para a rua e acabou se tornando escrava, né? Acabou tendo que se vender, né? Por conta de dívidas, etc. Então o profeta Oséias vai e compra a sua esposa de volta. A esposa que tinha traído, que tinha abandonado Oséias e tinha se tornado propriedade de outro. Irmãos, o que é isso? Isso é Israel, irmãos. Isso é Israel. Deus escolheu Israel. Deus estava em relacionamento com Israel. A noiva de Deus se prostituiu. A noiva de Deus saiu para a rua e foi se prostituir com vários deuses. A noiva de Deus saiu e se tornou serva de Baal. E agora, depois, na restauração, na volta para o exílio, Deus compra essa esposa infiel de novo. Ele a trouxe para casa. Oséias trouxe Gomer para casa. Veja, Deus trouxe de volta o povo para Jerusalém, trouxe de volta o povo para casa. E um dia, né? Então Oséias trouxe Gomer de volta para casa. E depois Deus iria trazer a sua esposa infiel para casa novamente na terra prometida. Veja que ilustração viva traz o livro do profeta Oséias. Muito bonita essa parte do livro do profeta. E o segundo bloco trata da mensagem profética. E é interessante, porque o início desse segundo bloco, ou seja, aí os capítulos 4 e 5, eles mostram que Deus estava entrando em processo jurídico contra Israel. A gente viu lá no livro do profeta Isaías, né? Na primeira aula do profeta Isaías, nós vimos lá uma coisa parecida. Deus estava entrando na justiça contra Israel por causa dos termos da aliança. E aqui, irmãos, é a mesma coisa. Quando Israel falhou em viver a sua parte da aliança que Deus tinha feito com ele, então Deus tinha feito uma aliança com Israel e tinha colocado termos dessa aliança. Israel não cumpre. Então, o que é direito da parte que foi lesada? Entrar na justiça. Deus tinha o direito de apresentar acusações contra Israel. Israel se manteve culpado diante de Deus. Oséias declarou que o povo não conhecia realmente a Deus. O povo não conhecia a Deus. E essa falta de conhecimento levou ao pecado. E o pecado vai levar ao quê? Ao julgamento. Os sacerdotes usaram seus gabinetes para ganho desonesto. Eles apontaram o pecado das pessoas para que elas tivessem que trazer mais sacrifício. Então, qual que era a ideia do sacerdote naquela época? Não, você pecou, ao invés de você trazer 2 carneiros, traz 3, traz 4, tá tudo bem. Entendeu? Essa era a ideia dos sacerdotes. Alguns, nos dias de Oséias, aparentemente, culparam as mulheres por serem prostitutas. Mas Deus disse que homens, através do profeta Oséias, que homens e mulheres participaram dos pecados sexuais. Ambos eram culpados. Interessante, né? Porque muita gente fala que a Bíblia é machista, né? Mas aqui está um exemplo bem claro. Os homens estavam acusando as mulheres de serem adúlteras. O profeta de Deus fala: não são só as mulheres que são adúlteras. Os homens e as mulheres são adúlteros. E os dois, homens e mulheres, precisam de arrependimento.
Muitos em Israel mantinham a esperança de que a Síria iria resgatá-los de seus problemas. Irmãos, eles achavam que a Síria iria libertar, iria ser boazinha com Israel. Oséias avisou que a Síria, irmãos, a Síria não vai impedir o julgamento de Deus. Muito pelo contrário, a Síria vai ser o julgamento de Deus sobre Israel. Foi a Síria que julgou o Reino do Norte, que invadiu Samaria, que destruiu o povo do Norte. E os 5 seguintes capítulos, então, do 6 até o capítulo 11, o profeta convida as pessoas a se voltarem para Deus, conhecê-lo mais intimamente. Então, o profeta já tinha falado: vocês não conhecem a Deus, por isso vocês pecam e por isso vai vir julgamento. Então, o que o profeta faz para ser coerente? Venham, venham conhecer a Deus. Venham comigo que eu ensino vocês a conhecerem. Eu mostro vocês quem Deus é. O que o povo faz? O povo não dá ouvidos. O povo rejeita a mensagem de Oséias. O povo rejeita o chamado do profeta. Israel tinha transgredido a aliança. Sua traição estava em toda parte podia ver o pecado de Israel. Israel pensou, a nação pensou que Deus não tinha visto o seu pecado. Eu fiz o pecado escondido, então porque Deus não sabe do meu pecado. Irmãos, o profeta Oséias diz: Deus viu tudo o que vocês fizeram. Os líderes não consultaram ao Senhor, e essa falha trouxe consequências trágicas. Ou seja, o que é isso? Os líderes não consultaram ao Senhor. Os líderes da época não consultaram ao Senhor para as alianças externas. Qual era a ordem do Senhor para as alianças externas? Não façam alianças externas. Por quê? Porque o Senhor é Senhor dos exércitos e o Senhor vai livrá-los da guerra. O Senhor é o guerreiro que vai adiante de Israel. O Senhor é quem dá vitória para Israel. Não é a Síria, não é Síria, não é Babilônia. Não é nada disso. É Deus que é o guerreiro de Israel. O povo não consulta a Deus para fazer as alianças externas, que não deveriam ser feitas. O que acontece? Julgamento. A prostituta de Israel, então, assim como a esposa de Oséias é a prostituta, Gomer é prostituta, que saiu e foi viver na rua, assim também é Israel. E essa prostituta Israel, o que ela fazia? Ela fazia coisas, vamos dizer assim, no aspecto religioso, no aspecto espiritual e nos aspectos políticos. Israel cometeu adultério espiritual quando abandonou as leis de Deus e, cometendo idolatria, adotou os cultos dos seus vizinhos. O chamado de Israel era ser o quê? Ser santa, ser separada, ser diferente dos povos vizinhos. O que Israel faz se torna igual aos povos vizinhos. Isso é o adultério espiritual. Israel cometeu adultério político quando apelou para as outras nações em vez da ajuda de Deus. Israel virou-se para a Síria, depois virou-se para o Egito, mas Deus disse que a esperança está somente nele. Deus ordenou: não façam alianças com os povos estrangeiros. Eu sou o guerreiro que vai adiante de vocês. Porém, o povo não ouviu a voz de Deus. Oséias faz comparações de Israel a 4 coisas, no capítulo 9 até o capítulo 11. Os irmãos estão vendo aqui: uvas e figos, vide luxuriante, bezerra domada e a criança em desenvolvimento. Primeiro, Israel era como uma videira, né, aqui, capítulo 9. Era como uma videira, era como um cacho de uvas
escolhidas no deserto, mas que tinha estragado. Deus disse: não vai haver mais frutas nessa videira. Segundo, Israel era como uma videira, uma vide que cresceu. Ah, desculpe, irmãos, eu confundi aqui. Primeiro, desculpe. Israel era como aqui uvas e figos. Israel era como um cacho de uvas escolhidas no deserto, que tinha estragado. Deus disse que não restariam mais frutas. Segundo, Israel era uma vide, era como uma videira, agora sim, que cresceu de acordo com o seu próprio plano, escolhendo o seu próprio caminho, escolhendo crescer um galho para cá, escolheu crescer de sua forma, não no caminho de Deus. Terceiro, Israel era como uma novilha treinada que amava esmigalhar grãos, porque ela poderia comer como ela esmigalhava. Deus disse que iria levar Israel para trabalhar em campos onde a justiça e a bondade cresceram. Em quarto lugar, Israel era como um filho ou como uma criança em desenvolvimento, como uma criança que cresceu, mas como um filho rebelde, como um filho idiota. Deus tinha amado seu filho, Deus tinha amado a sua criança. Deus chamou sua criança para fora do Egito, Deus resgatou seu filho, levantou seu filho, ensinou seu filho a andar. E Israel, em resposta ingrata, tinha se virado para Baal. Os capítulos 11 a 13 mostram os argumentos finais de Deus contra Israel. Veja que o tempo todo, o que o profeta Oséias está fazendo? Mostrando ao povo quais são os seus pecados. Oséias estava tentando ensinar ao povo uma lição da história de Israel. Seu antepassado Jacó tinha lutado com seu irmão no ventre de sua mãe. Jacó tinha lutado contra Esaú no ventre de Rebeca. E como homem, ele tinha lutado com um anjo de Deus. Ele tinha procurado o favor de Deus. Jacó procurou o favor de Deus e prevaleceu. Mais tarde, Deus enviou muitos profetas ao seu povo. Isaías, Jeremias, Oséias e tantos outros que nós ainda vamos ver. Os profetas receberam numerosas visões e profecias, todos chamando as pessoas de volta para Deus. Deus amava o povo, Deus está chamando o povo de volta. As mensagens dos profetas, no entanto, apesar disso, apesar de Deus amar o povo, foram rejeitadas por Israel. Os ouvidos eram surdos. Israel não seguiu o exemplo de Jacó e não ouviu as palavras dos profetas. Deus avisou Israel que o seu julgamento seria rápido. Deus removeria o seu rei, em quem eles tanto confiavam. Confiavam tão cegamente esse rei. Esses reis, né, que saíam e entravam, não sei quantos, numa velocidade tão grande, né? Deus faria provar que os ímpios são impotentes em face do poder divino, da ira de Deus. Samaria, a capital do Reino do Norte, cairia, e com força. O último capítulo, capítulo 14, Deus mostra a restauração que viria sobre Israel. Então, nunca um profeta anuncia só a maldição. O profeta anuncia também a graça de Deus. Deus mostra a restauração que viria. Apesar da acusação contundente de Oséias sobre o pecado de Israel, ele ainda estendeu a esperança para a nação e para os israelitas. Ele chamou o povo ao arrependimento,
Oséias chamou o povo ao arrependimento e reconhecer que só Deus poderia suprir as necessidades do povo. A Síria não poderia suprir, Síria não poderia suprir, Damasco, o rei de Israel, o rei de Judá não poderia suprir, só Deus. Em troca, em troca da obediência do povo, Deus prometeu a sua bênção. É interessante o capítulo 14, que Oséias usa termos agrícolas, né, para descrever a restauração futura. Israel floresceria como a videira, floresceria como o lírio, criaria raízes como as árvores do Líbano, tornaria tudo o que Deus queria que fosse. E, irmãos, o profeta conclui com uma admoestação final. O seu povo deve confiar no Senhor e andar em seus caminhos. Irmãos, vamos ouvir então a voz de Oséias, a voz dos profetas. Irmãos, o profeta Oséias estava chamando o povo a ser fiel a Deus, a ser obediente a Deus em seu tempo. Irmãos, a palavra de Deus ela é aplicável a hoje, irmãos. Sejamos fiéis a Deus hoje, no nosso tempo, em 2020, nos nossos contextos, que são tão complexos quanto os contextos que nós estamos vendo aqui. Sejamos fiéis ao Senhor. Vamos amar a Deus no mundo em que nós vivemos, no agora, assim como aqueles israelitas estavam sendo exortados a fazer. Irmãos, vou interromper aqui o compartilhamento. Eu deixo aberto aqui agora para as dúvidas, se houver, para algum comentário, se houver. Acho que eu vou ter que assistir essa aula de novo. Porque foi muito difícil? Não, é porque é muita informação, sabe? Não, não é difícil, não. Eu acho que você explica muito bem, eu acho tão bacana essa coisa dos mapas e tal, mas é porque é muito rico, sabe? Aí você tem, eu acho que tem alguns profetas que são assim muito difíceis, você tem que ler mais de uma vez, sabe? Sim. A ideia... E essa questão aí de Israel é tão engraçado, porque tem algumas coisas na Bíblia, igual a história de Abraão, né? Que o cordeiro o filho foi poupado e o cordeiro foi morto. Depois lá na cruz, o cordeiro foi poupado e o filho foi morto, né? E essa questão aí de Israel, eu fico pensando assim, eu estou pensando o que você está falando, da rebeldia, né? E tal, da comparação que Deus fez de Oséias com casar com a prostituta e a escolha de Deus, a escolha de Israel, né? Pensa, gente, por que Deus escolheu Israel? Isso, não tem motivo, né? Não tem motivo. E a igreja hoje é da mesma forma, né? Mas, assim, a ideia dessa explicação toda não é que fique difícil. Aliás, nem precisa, entendeu? Decorar nada disso. Isso é para mostrar que o profeta Oséias, ele estava nesse contexto. E esse contexto, conforme as palavras dos profetas, é um contexto que é governado por Deus. Então, na escola bíblica, que é diferente do sermão, a gente tem a oportunidade de mostrar, né, todas essas coisas, mas são explicações para justamente mostrar esse propósito do livro, né, que Deus é soberano, mesmo nessa complexidade toda, né? E isso é bonito de perceber, né? E a Bíblia toda mostra para a gente essa soberania. Inclusive, a história de Jacó.
Isso. Jacó lá que foi trapaceiro e tudo, É, mas ainda assim Deus escolheu ele, né? É Eu, muito interessante demais. deixa eu fazer um comentário aqui a respeito do livro de Oséias, né? Para a gente entender, né, já, além do que só acrescentar, agregar ao de Rafael, algumas colocações aqui, não é? Quando Deus manda, né, Oséias casar com Gomer, né, é interessante que alguns comentaristas, né, a grande maioria, não pontuam Gomer como logo uma prostituta, porque o foco não é esse. Por quê? Porque esse matrimônio de Oséias e Gomer é justamente o matrimônio de Deus e Israel, mostrando que o casamento começou bem, mas no caminhar foi um desastre. Então, a relação de Deus com o seu povo começou muito bem, mas do meio para o fim foi um desastre. Então, é isso que esse casamento de Oséias está mostrando, não é, ao profeta, e o profeta está traduzindo para o povo. Olha, Deus casou com o povo, né, fez uma aliança com o povo, tá lá no Monte Sinai essa aliança, lá quando Moisés tira o povo do Egito, não é isso? Aí faz uma aliança com o povo se comprometeu a essa aliança, o povo casou com Deus ali. Mas no percurso da caminhada, não soube administrar, não é? Isso não são todos, ainda existe um remanescente aqui dentro. O povo não soube administrar as bênçãos e a prosperidade recebida de Deus. Esse é o ponto. Né? Então, o povo começou a desviar. O que é que está acontecendo aqui com Oséias? A gente viu no livro de 1º e 2º Reis, aqueles reis maus que não fizeram conforme Deus ordenava, eles trouxeram para Israel falsos deuses. E um deles era o culto a Baal. Né? Baal era um deus muito envolvido com a prosperidade da agricultura, com a prosperidade da fertilidade. Né? Então, o povo de Israel se apegou muito, porque se misturou muito, e sofreu a influência desses deuses. Oséias aqui é o auge, dessa idolatria do povo a Baal, aonde, o culto a Baal era feito com orgias sexuais. Esse aqui é o ponto. Então, aí, o que é que Deus faz? Pega Oséias, casa com Gomer. Você vê que o primeiro filho dele aqui tem um nome que vai representar o que houve lá em Segunda Reis, quando aquele usurpador do trono mata a família toda de um rei lá, né? Mas os dois outros filhos já não se sabe quem era o pai. Né? Porque aí se começa realmente a questão do adultério de Gomer, né? Simbolizando o adultério de Israel. Né? Israel estava buscando, né, outro pai, aí seriam os Balaíns. Né? E esse foi a luta de Oséias, para que o povo entendesse que a idolatria deles, né, tinha levado a nação a essa realidade de prostituição. Então, a idolatria é tratada na Escritura como prostituição. O povo se prostituiu com outros deuses, né? Se vendeu, se deu, fez aliança com outros deuses. E Oséias estava justamente representando essa situação. Bom, eu não queria ser Oséias, porque não pensa na situação, gente. Você que é casado, Rafael não, né? Mas a gente que é casado, né? A gente sabe o quanto um adultério desestrutura tudo, acaba com tudo, destrói tudo. Né? Imagina o que é isso. E na cabeça de um profeta, imagina só, que situação é essa? Não é? Só tem esse profeta na Escritura que passou por isso. Os outros a gente não vê nada disso. A gente não vê nada disso, mas isso aqui é muito específico. É pesado demais, né, a condenação de Deus para a nação de Efraim, né, do Reino do Norte, usando a vida do profeta para exemplificar o que estava acontecendo. Nossa, irmãos, a gente não tem ideia da carga que esse profeta levou. A gente não tem ideia, a gente não imagina isso. Dizer que foi fácil, Deus olha, as coisas não são assim.